É comigo mesmo, KTO.com, diversão pura, que a sorte não se esquiva, fim de semana está repleto com jogos, muito futebol e também teremos UFC, a luta do José Aldo contra o Rob Font, uma pegada sensacional no UFC deste sábado lá em Las Vegas. Bom, galera, o técnico Wagner Mancini, depois do jogo do Grêmio, a vitória contra o São Paulo por 3-0, foi fustigado, cutucado para falar a respeito do Corinthians, evidentemente o adversário do final de semana lá na capital paulista, onde o Grêmio vai ter que ganhar do Corinthians, né? E ele não se esquivou, disse que o Grêmio vai ter que ganhar e duelar contra o Corinthians. O Mancini conhece muito bem aquele ambiente, conhece o Corinthians, ajudou o Corinthians a sair de uma zona de rebaixamento, mas sabe que o clima, todo ele está preparado pela Fiel para rebaixar o Grêmio, rebaixar de forma oficial lá em São Paulo o time do Grêmio. Então tem cortejo, tem coroa de flores, tem missa, tem um monte de bugiganga também, né? O Corinthians, eu acho que está um pouquinho atordoado com o tricampeonato conquistado pelo seu grande rival, seu arqui-inimigo, que ganhou a Libertadores da América, o Palmeiras, e vai tentar descarregar tudo em cima do Grêmio. Bom, enfim, mas o Wagner Mancini, ao meu ver, disse a verdade que não se diz. Ele disse uma verdade, que a torcida do Corinthians não joga, não vai entrar em campo. Ele não quis dizer que a torcida do Corinthians não é participativa, é que ela não vai entrar em campo. Mas a gente sabe o quanto ela é participativa, é uma torcida poderosa como a torcida do Grêmio e já teve repercussão lá em São Paulo. Já houve uma indignação maior em relação a isso, a torcida se sentiu cutucada pelo técnico Wagner Mancini, enfim, um ingrediente a mais desnecessário que foi dado para a torcida corintiana. É um jogo repleto de atrações, é um jogo em que o Grêmio vai ter que duelar muito em São Paulo diante do Corinthians. A atitude do Douglas Costa está repercutindo muito, demais. O Douglas Costa teve uma atitude imatura, um jogador com toda a experiência que ele tem não poderia ter tomado aquela atitude de ter se amarrado para deixar o gramado com o árbitro, que já é um árbitro não muito simpático ao Grêmio, apontando que ele tinha que sair, que ele deveria sair pela linha de fundo. O Douglas ficou amarrando até tomar o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, o que significa, né, todos já sabem, desde ontem o terceiro cartão, ele não joga contra o Corinthians, não fica à disposição do grupo. Não que ele tenha feito uma grande partida contra o São Paulo, muito antes, pelo contrário, não jogou nada contra o São Paulo. Aliás, ele está devendo muito e ele não poderia se esquivar nesse momento tão importante. Quando eu digo se esquivar, eu não quero dizer que ele fez corpo mole, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que ele sabia muito bem que tinha 2 cartões amarelos e não poderia ter essa atitude irresponsável, porque ele é um jogador que veio contratado a peso de ouro, que tem um grande salário, mas a atitude dele, eu sei, nos bastidores, que irritou a direção do Grêmio. Irritou, mas agora o Douglas Costa está fora do grupo que vai enfrentar o Corinthians. Pelo que disse o Wagner Mancini, o Jonathan Robert vai começar a partida. Se não for o garoto, quem seria? O Alisson? Pelo amor de Deus, deixa o Jonathan Robert, que marcou um golaço, o terceiro contra o São Paulo. A outra opção, quem sabe, para proteger mais o setor de meio campo, o Vidia Sante. Mas, pessoal, o Grêmio vai ter que trocar, vai partir para trocação diante do Corinthians. Não tem saída, é isso aí, é partir para trocação e buscar a vitória na capital paulista. Sérgio Boas aqui no YouTube, já passamos da marca dos 28.500, conto com vocês.
Sérgio Boas no YouTube, vamos dar like e eu conto muito com a participação de todos vocês para fazer o canal crescer. Até a próxima então, KTO.com aqui a sorte não se esquiva.